Beleza. Tá gravando. Farina, pode começar. Bom, olá a todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas a mais um seminário aqui do Grupo de Flutuações Quânticas. Hoje é com imenso prazer que a gente tem aqui uma pessoa muito querida, que é o Paulo Américo Maia Neto. E queria dizer que, para mim, assim, é um prazer, uma felicidade, uma honra poder falar do Paulo, né? Assim, é até difícil de falar do Paulo, porque o Paulo, para mim, e acho que para a maioria de todos aqui, é um exemplo, né? Um exemplo em vários sentidos, como professor, como pesquisador, sabe? Um cara, como eu estava falando antes da gravação, é um gentleman, né? E é um cara assim espetacular em vários sentidos. E foi muito bom assim o contato com o Paulo. Eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco. Queria só dizer que o Paulo ele se formou na PUC, fez mestrado e doutorado também na PUC, sob a orientação do Luiz Davidovich. Depois ele fez um pós-doc na França, né? E o Paulo é um cara assim incrível, porque ele tem uma capacidade de interagir, né, com muita gente. Então ele visitou vários centros, ele foi professor e visitante, pesquisador visitante em várias instituições, né, na Sorbonne, na École Normale Supérieure, na Alemanha, Universidade da Alemanha, Augsburg, né, acho que Montpellier, na França, Los Alamos, enfim, em vários outros lugares, o que mostra, assim, que ele tem uma capacidade muito grande de interagir com muita gente. É um cara que muito importante na formação de recursos humanos. Ele orientou entre dissertações de mestrado e doutorado, aproximadamente umas 20 pessoas, e supervisionou vários pós-docs. E as áreas assim de interesse maior do Paulo são forças de Casimir, forças dispersivas, né? E, além do efeito Casimir estático, Paulo é um profundo conhecedor de efeito Casimir dinâmico. Eu diria que o Paulo é um dos maiores conhecedores do planeta de efeito Casimir estático e dinâmico, né? O Paulo lidera aí um grupo de pinças óticas. Aliás, o tema de hoje está ligado com pinças óticas, momento angular da luz e tal. E eu queria dizer que o Paulo ele entrou para o fundão em 94. Me corrija aí, Paulo, se eu tiver Foi, errado. 94. Isso. Depois, se fez o concurso para titular, deve ter uns 12, 13 anos, acho que lá por 2009 ele é professor titular. É cientista do nosso estado, bolsista do CNPq. Mas o que eu queria dizer do Paulo é o seguinte, que quando a gente começou a ter contato com o Paulo, a gente que eu digo, eu, Marcos Vinícius, o pessoal das antigas lá do grupo que é o nosso grupo, né? Foi uma mudança de patamar, né? O contato com o Paulo foi assim uma coisa incrível. A gente passou a olhar para coisas que importam mais, né? Porque o Paulo, ao mesmo tempo que ele é um cara super preciso matematicamente e faz tudo de uma forma muito rigorosa, ele é um cara também pragmático e está sempre ligado com aplicações e fazendo possíveis previsões. E isso é muito difícil, a pessoa ter um olho clínico para as coisas, né? Ele é um cara que, quando ataca um problema, ele sabe o caminho, né? Ele identifica o que é mais importante e não. Então, enfim, resumindo, eu particularmente considero o Paulo assim, um dos maiores físicos do Brasil, disparado. Então, para mim, é um exemplo. Um prazer que você esteja aqui com a gente, Paulo. E ele vai falar hoje sobre pinças óticas usando lasers para manipular nano e micropartículas. Paulo, obrigado, a palavra é sua aí. Bom, Farina, muito obrigado aí por essa introdução. Eu queria dizer, é claro, que eu também aprendi muito com você, com o Marcos, né? Muitos artigos aí que eu fiz são muito influenciados aí também pelo que eu aprendi com vocês, né? Então, é sempre uma via de mão dupla, né? Que a gente vai trocando aí experiências, e a gente veio de áreas diferentes, né? E aí acabamos nos encontrando aí no interesse comum pelo efeito Casimir, né? Então, aprendi também muitas coisas aí com você, com o Marcos, né? E depois vieram o pessoal mais jovem, né? O Felipe. Então, é um prazer aqui estar falando para vocês. Muito obrigado pelo convite. E eu vou
compartilhar aqui. Então, espero que vocês estejam vendo. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Beleza. Então, essa foto aí vocês viram no seminário anterior, né? Que é uma foto que o François tirou. Eu fico usando essa foto. O François me autorizou, espero. Né? Pelo menos ele nunca brigou comigo de eu usar essa foto. Pode ficar à vontade. Obrigado. É uma foto bonita aí que ele tirou lá do Corcovado, eu acho. Bom, mas aqui para vocês nem vale muito a pena, né? Então, vou passar logo para que o esquema do seminário, né? Vou fazer uma introdução sobre pinças óticas, bem acessível, né? Eu estou achando que talvez seja um pouco pedestre demais, pelo que eu estou vendo aqui, que não tem alunos de graduação, eu só tenho mais alunos de doutorado e tal. Mas aí essa parte inicial muito simples, eu vou passar mais rápido para não ficar muito elementar demais para vocês, né? E aí, então, essa parte introdutória, eu vou falar um pouco sobre o pinça ótica, né? Como é que ela funciona, quais são as limitações, em que situações eu posso usar a pinça ótica. E aí eu vou falar das aplicações que a gente faz aqui no Laboratório de Pinças Óticas, né, da UFRJ, que atualmente fica no prédio do Senabigo, que é um anexo assim, ao prédio do CCS. E dessas aplicações eu vou gastar mais tempo falando da medida da força de Casimir, que é também porque, né, é o que interessa mais aqui para essa audiência, né? Então, dentro das aplicações que a gente tem desenvolvido, a que eu vou comentar com mais cuidado, né, com mais detalhe, é a medida da força de Casimir que a gente fez, né? Então, vou falar nessa introdução bem elementar. Desculpe que essa parte aqui talvez seja elementar demais, é Física 4, né? A questão toda está ligada ao fato de que o fóton tem um momento linear. Esse momento linear é P, né? A energia do fóton dividido pela velocidade da luz. E quando o fóton propaga, né, ele pode trocar momento linear e isso significa exercer uma força. O nome que se usa de uma maneira muito genérica é essa expressão pressão de radiação, né? Porque muitas vezes essa força é proporcional à área, né? Por exemplo, se eu tenho esse exemplo de um feixe, uma dimensão transversal grande incidido sobre um espelho, né? Essa força vai ser eu posso obter aqui, né, por conservação de momento. Por exemplo, se o fóton, se o feixe é refletido pelo espelho, eu vou ter uma força que é 2 vezes a potência do feixe dividido pela velocidade da luz, né? Então, por exemplo, essa potência pode ser a potência do laser, ou se eu estou iluminando com um feixe muito extenso de luz, pode ser a potência definida pela área, né, a potência coletada, a potência refletida pelo feixe, né? Esse exemplo é interessante porque ele mostra que eu posso trocar momento, posso exercer força sem trocar energia, né? Porque o fóton, o momento linear, né, é uma grandeza vetorial. Então, pelo fato dele ser uma grandeza vetorial, né, eu posso, mesmo que eu não absorva o fóton, eu posso trocar momento com fóton. Aqui nesse caso da reflexão é um exemplo claro, né? Na pinça ótica isso vai ser importante. Na pinça ótica você quer exercer força sem trocar energia, sem esquentar o meio material. É importante para as aplicações em biologia. Então, os valores típicos aqui, né, num feixe de 3 miliwatts, que é um feixe de um laser de um pouquinho acima do um valor típico, talvez, de um laser pointer, né? Um feixe de 3 miliwatts, ao ser refletido, ele exerce uma força de 20 piconewtons, que é uma força muito pequena na escala macroscópica, né? 20 piconewtons, 20 vezes 10 a menos 12 newtons, né? Então, esse é um efeito desprezível para corpos macroscópicos, tirando situações muito especiais, talvez, mas, em geral, desprezível. Mas, por outro lado, na escala micro, esse efeito pode ser importante. E isso foi percebido há muito tempo atrás por um físico americano chamado Arthur Ashkin, que ganhou o Prêmio Nobel em 2018. Ele percebeu, né, que ele poderia usar o momento do fóton para aplicações interessantes
E ele, nesse artigo de 1970, né, já bem antigo, ele fez uma demonstração experimental, né, em que o feixe de luz empurrava bolinhas bolinhas microscópicas que ele analisava no microscópio óptico, né, e ele conseguia também armadilhar, já em 1970, né? Tem esse artigo dele aqui importante. Essa área, né, de você usar o momento linear do fóton para aplicações na escala microscópica, ou na escala atômica, teve um desdobramento muito importante, que foi na área de física atômica, né, com armadilhamento e resfriamento de átomos usando luz, né? Isso deu origem a um outro prêmio Nobel muito mais antigo, em 1997, né, o Steve Chu, Claude Cohen-Tanougy e o Bill Phillips dividiram o prêmio Nobel de Física de 1997 pelas aplicações, né, de usar luz para manipular átomos, né, para empurrar átomos, armadilhar átomos e resfriar átomos. O Steve Chu, por sinal, ele tinha feito um pós-doutorado, um estágio com o Ashken, né? Então, certamente o Ashken teve um papel aqui também nesse desdobramento, né? Hoje em dia, né, uma coisa mais recente, você consegue isso que se fazia com átomos, né, na década de 90, de aprisionar e resfriar usando luz. Hoje em dia você já consegue fazer com partículas nanométricas, né? Esse esquema de pinça ótica que eu vou descrever aqui, uma aplicação muito recente, né, desde começando a aparecer aí os resultados em 2020, você colocar nanosferas, né, de sílica, que tem diâmetro de cerca de 100 nanômetros, um regime em que o centro de massa é quântico, né? Então, isso é uma coisa extraordinária, né? Você já tem uma escala de tamanho intermediária, né, entre a escala macroscópica e a escala atômica, né? São micro, nanopartículas, né, de 100 nanômetros de diâmetro que você consegue aprisionar, né, pensamento óptico, que eu vou descrever aqui, e colocar e resfriá-la de tal forma que ela fique com centros de massa no regime quântico. Então, isso é uma espécie de interseção, né, entre as ideias originais do Ashken e esse desdobramento aqui na área de física atômica. Então, a pinça ótica propriamente dito tem a ver com esse artigo que o Ashken escreveu em 1985, né, foi publicado em 1986, e é um artigo em colaboração, inclusive, com o Steve Chu, né, que é esse aí que tinha recebido o Prêmio Nobel em 1997. Depois o Steve Chu saiu do grupo do Ashken e foi desenvolver a carreira dele como professor e tal, e foi muito importante nessa área de aplicações dessas ideias com átomos, né? Então, a coisa importante aqui desse trabalho é você ter uma armadilha de micropartículas usando um único feixe. Isso foi muito importante para tornar essa técnica experimental do Ashken muito popular, né? Hoje em dia, você tem laboratórios no mundo inteiro, assim, imagino que tenha centenas de laboratórios, ou talvez mais, que usam essa técnica para vários tipos de aplicações diferentes. Eu vou comentar sobre algumas delas, mas deixa, então, eu dizer como é que isso funciona. E aqui, essa figurinha, esse desenho, esse cartoon, que está completamente fora de escala, ele serve para dar uma ideia do que é feito, né? Então, você tem bolinhas de tamanhos que variam de microns a centenas de nanômetros, né? E essas bolinhas elas estão no meio, numa solução líquida, que em geral é água, tá? Água líquida. Então, está a temperatura ambiente, você tem... Isso aqui é a lâmina do microscópio, né? E nessa lâmina do microscópio, você tem essa amostra com as bolinhas em água, em solução aquosa, né? Aqui está a parte de baixo da lâmina, né? E o microscópio, tipicamente, que se usa, é um microscópio que a gente diz que ele é invertido, né? Em vez da objetiva ficar em cima, como é a maioria dos microscópios, que eu acho que vocês já viram,
a objetiva está por baixo. Esses microscópios mais potentes, em geral, eles são assim. Então, aqui eu estou desenhando a objetiva, vocês estão vendo que está fora de escala, porque essa objetiva ela tem um tamanho de alguns centímetros, né? E as bolinhas são micrométricas, né? Então, eu desenhei fora de escala só para a gente poder ilustrar o que acontece. Em geral, o microscópio, então, funciona assim. A luz do condensador do microscópio, da lâmpada do microscópio, ela vem aqui de cima, ilumina a bolinha, e essa luz é coletada pelo objetivo e vai formar uma imagem ampliada, né, dessa partícula microscópica. Aqui na pinça ótica, além de ter essa situação acontecendo, da luz da iluminação está formando a imagem das bolinhas, você tem um laser que faz o caminho oposto, né? Ele vem, enquanto a luz do microscópio vem aqui de cima para baixo, a luz do laser vem de baixo para cima. E essa feixe do laser, ao passar pela objetiva, a objetiva nada mais é do que uma lente, é como se fosse uma lente convergente muito forte. Ela converge muito o feixe. Então, converge num foco. Então, esses raios aqui estão representando um feixe, tá? Que está preenchendo isso aqui tudo, que está preenchendo essa porta aqui de entrada ou de saída da objetiva, né? Então, ao atravessar essas lentes aqui que formam a objetiva, você converge nesse ponto, no foco, e eu vou explicar para vocês, tentar convencer vocês que, em muitas situações, a bolinha vai ficar presa na vizinhança desse foco, como está desenhado aqui. Então, ela está aprisionada ou pinçada, né, nesse ponto. Inclusive, eu posso deslocar agora a minha amostra lateralmente e essa bolinha que está presa, ela fica ali naquele ponto, ela não vai deslocar porque ela está segura pelo feixe de luz, né? Então, isso é como se fosse uma pinça mecânica, só que eu não tenho nada mecânico aqui, né? É uma pinça de luz, é uma pinça ótica, né? Então, você pode, inclusive, também deslocar o feixe um pouquinho para o lado, se quiser, e você manipula, né? Enfim, você tem a possibilidade de manipular essa partícula que foi aprisionada. Vamos ver como é que isso funciona. Ao entender como isso funciona, a gente vai poder também discutir quais são o regime de aplicabilidade. Em que situações eu posso aplicar, para que tipo de partícula, né? Isso vai funcionar. Uma coisa muito importante para eu poder aprisionar um único feixe é eu ter uma objetiva muito forte, né? O que caracteriza uma objetiva, assim, qual vai ser o poder de resolução dela, é a chamada abertura numérica, que nada mais é do que uma maneira de eu representar esse ângulo aqui de convergência, né? O feixe mais angulado, ele tem um ângulo θ0 que define a abertura numérica, tá, dessa objetiva. Então, para a pinça ótica funcionar, você tem que ter uma abertura numérica grande. Você tem que ter feixes muito angulados. Isso é porque, se eu não tiver esses feixes muito angulados, o que eu vou ter é aquele efeito de pressão de radiação que eu mostrei no primeiro slide, né? Em vez de aprisionar a bolinha, eu vou empurrar a bolinha. Então, o que tem que ter aqui é um gradiente de intensidade muito intenso para que esse efeito de gradiente supere o efeito de pressão de radiação. Então, isso vai funcionar desde que eu tenha um microscópio com uma objetiva de grande abertura numérica. Mas tem outras condições também. Então, em geral, essas bolinhas elas têm tamanhos da ordem do comprimento de onda. Isso é o chamado regime de espalhamento μ, né? Que você tem que não pode nem usar a ótica geométrica. A ótica geométrica seria quando o tamanho da bolinha é muito maior do que o comprimento de onda, e nem pode usar a aproximação de dipolo, né? Que é o oposto, é quando o tamanho da bolinha é muito menor do que o comprimento de onda. Então, tipicamente, a gente tem que fazer um cálculo envolvendo não só o dipolo, mas muitos multipolos de ordem superior, né? Isso é o chamado regime de espalhamento μ. Então, isso foi uma coisa que a gente trabalhou muito lá desde a década de 90, né, com o Moisés Sensweig, depois vieram outras pessoas também colaborando. E, de qualquer forma, apesar de essa ser a situação assim, típica dos experimentos, é interessante analisar o que acontece no regime de ótica geométrica, porque aí você tem uma imagem física mais simples, né, do que acontece. Então, aqui eu estou representando o que acontece com essa bolinha
quando ela vai interagir, né? Essa aqui é uma bolinha, então, de sílica, por exemplo, uma bolinha de elétrica que está imersa em água, tá? Essa é a situação típica. Pode ser também uma bolinha de poliestireno, é um outro exemplo comum. Então, tem essa microesfera aqui, e eu tenho o meu feixe, né, que tem vários raios. Aqui eu estou desenhando só 2 dos raios, mas tem vários outros. Todos eles estão passando aqui pelo foco, né? Foco lá da lente objetiva. O que acontece com cada um desses raios? Vamos imaginar aqui, como está nesse desenho, que a bolinha, o centro da bolinha está acima do foco, né? Está downstream, né? Né? Se eu venho aqui acompanhando o sentido de propagação do feixe, lembra que o feixe de laser vem de baixo, né? No microscópio invertido. O centro da bolinha está, então, acima, e o que vai acontecer? Se eu acompanho esse fóton que vem aqui, ó, ele vai sofrer uma primeira refração, e aqui eu estou supondo que essa refração é para uma refração de um meio de índice menor para um meio de índice maior, né? Porque se eu pego a normal aqui local, né, eu estou me aproximando da normal, tá? Então, nessa primeira refração, como ele refrata para uma esfera, para um meio que tem índice maior, essa direção já vai ficar com um ângulo menor em relação ao eixo Z. Na refração seguinte, ele vai ainda aproximar ainda mais da direção paralela à direção do eixo Z. O que significa, então, que esse fóton ganhou uma componente Z de momento. Por conservação de momento, a microesfera tem que ganhar uma componente de momento para baixo. Então, vai ter que ter, né, por causa dessa variação do momento do fóton ao longo da direção Z, simplesmente por causa da lei de refração de Snell-Descartes, né, a bolinha tem que ter um recuo, né, para baixo. Esse recuo para baixo é o contrário da pressão de radiação que a gente tinha discutido, né, que a pressão de radiação está ali empurrando a bolinha. Então, aqui a gente está vendo que a refração da luz para dentro da bolinha faz com que eu tenha uma força que traz a bolinha para baixo. Agora, por que para baixo? Isso é porque o foco está abaixo do centro. Se eu tivesse refeito esse desenho com a bolinha abaixo do foco, essa força seria para cima. Na verdade, essa força, então, devido à refração, ela sempre aponta para onde o campo é mais intenso, e ele é mais intenso aqui no foco. É o que a gente chama de uma força de gradiente, né? Ele aponta para onde a intensidade é maior, e ela é maior aqui no foco. Aqui, nesse desenho, fica parecendo que eu só tenho esse efeito, não tem pressão de radiação. Da onde vem a pressão de radiação aqui no regime de ótica geométrica? Ela vem da reflexão, né? O fóton ele tem uma amplitude de probabilidade de ser refratado, e aí ele vai puxar a bolinha em direção ao foco, mas tem uma amplitude dele ser refletido. Quando ele é refletido, ele sempre vai empurrar na direção de propagação. Aí eu vou ter o efeito de pressão de radiação. Então, vocês estão vendo que, para eu aprisionar, eu tenho que ter muita refração e o mínimo possível de reflexão. Quando é que isso vai acontecer, né? Se eu lembro lá, né, dos resultados do Fresnel, né, dos coeficientes de Fresnel, isso acontece quando o índice de refração relativo não é muito grande, é próximo de 1. Quando o índice de refração relativo é próximo de 1, eu tendo a favorecer a refração em detrimento da reflexão. É isso que eu preciso. Para a pinça ótica funcionar, então, eu tenho que ter muita refração, pouca reflexão, o que significa que eu tenho que ter uma bolinha com índice de refração maior do que o do meio externo, mas não muito maior, um pouco maior só. É justamente o caso desses exemplos que eu mencionei todos, né? É o caso, então tem que ter um índice relativo, esse N aqui é o índice relativo, tá? Da bolinha em relação ao meio. Ele tem que ser maior do que 1, senão eu inverto tudo, e aí, em vez de ele querer ir para o foco, ele vai querer se afastar do foco. Então, uma bolinha de ar, ela, em vez de procurar onde o campo é mais intenso, ela vai procurar onde o campo, ela vai ser expelida de onde o campo é mais intenso. Eu vou inverter o sinal dessa força de gradiente. O índice relativo tem que ser maior do que 1. Mas ele não pode ser muito maior do que 1, ele tem que ser próximo de 1. O N-1 tem que ser pequeno, para você favorecer a refração em detrimento da reflexão. Então, é difícil, por exemplo, você aprisionar uma bolinha de sílica no ar com um único feixe. Você vai ter muita reflexão e pouca refração, porque aí você vai ter o índice relativo, né? O índice da sílica dividido pelo índice do ar. Então, aí vai ser um N já meio grande. Vai ter muita reflexão.
Além disso, a bolinha tem que ser transparente, porque se ela absorver, aí eu vou também, de novo, só ter pressão de radiação, né? Porque eu vou herdar o momento do fóton e aí eu vou ser empurrado na direção que o fóton estava propagando, eu vou ser empurrado pelo feixe. E tem que ter um gradiente grande. Eu estou fazendo esse desenho com ângulos grandes, né? Porque se o ângulo é pequenininho, esse efeito que eu comentei aqui da refração é pequeno. Então, exemplos, né, em que o n-1 é justamente o n é maior do que 1, mas não é muito maior do que 1. É o caso do poliestireno. O poliestireno é o que a gente chama comumente de isopor, né? O isopor é um nome comercial desse material poliestireno. Você faz essas bolinhas. É o material mais popular em fissão ótica, é o poliestireno. Funciona muito bem, o índice relativo é maior do que 1, é o índice do poliestireno dividido pelo índice da água, né? Isso aqui tudo é feito em água, né? O meio de imersão é água. Esse índice, então, é cerca de 1,2. Funciona, é super fácil aprisionar. Basta ter uma abertura numérica relativamente grande. Outro material que se usa muito é a sílica. A sílica, o índice é ainda menor, né, comparado com o da poli, então é fácil também. E células biológicas, né? Uma célula biológica, bom, não é um meio homogêneo, né? Mas assim, ela vai ter um índice médio, digamos assim, que também satisfaz essas condições aqui, de ser maior do que o índice da água, porque a água, mais umas coisas, né, que fazem o índice ficar maior do que o índice da água, mas não é muito maior. Então, você consegue aprisionar. Agora, o que é legal na pinça ótica é que não só você aprisiona, mas você visualiza no microscópio óptico o que você está aprisionando. Porque o objetivo do microscópio vai cumprir essa dupla função, né? Ela focaliza o feixe, né? Como está aqui, que permite aprisionar, e, ao mesmo tempo, ela produz a imagem da bolinha. E como a bolinha fica presa na vizinhança do foco, você vai ter a imagem nítida, justamente se ela ficar presa onde você quer que ela fique, né, para ter uma boa imagem. Então, por isso que essa técnica do Aschken ficou tão popular, né? Vou ser um pouquinho mais quantitativo aqui, né, já que, que o pessoal aqui é teórico. Então, a gente pode fazer uma conta, por exemplo, para saber qual é a condição sobre a abertura numérica, sobre a absorção, por exemplo, para eu poder aprisionar. Em toda essa região azul aqui é a região que eu aprisiono. Então, o índice tem que ser, a abertura numérica tem que ser grande o bastante e a absorção tem que ser pequena o bastante. A absorção do poli nem é tão pequena assim, mas ela é pequena o bastante. É esse valor aqui que está mostrado para essa linha tracejada. Teoricamente, eu poderia aprisionar essa bolinha de meio micron até com um microscópio mais barato. E, de fato, dá mesmo. Tem gente que consegue com uma abertura numérica não tão grande. Lá no nosso laboratório, a abertura numérica é 1,3, né? Bem aqui em cima. Mas tem gente que faz assim, com microscópios mais baratos, que vem com o objetivo de abertura numérica menor, né? E você ainda consegue. Muito comum ter microscópio com uma abertura numérica ainda menor e aí você não vai conseguir mesmo, não tem como, né? Porque aí você não vai ter o efeito da pressão de radiação, vai ser dominante para poliestireno. Aqui está uma foto antiga do laboratório, né? O nosso laboratório já mudou de local, inclusive aqui ele ainda era no departamento de anatomia, né? Ele era fisicamente localizado no departamento de anatomia do Instituto de Ciências Biomédicas, no CCS. Era um daqueles blocos lá do prédio do CCS. E aqui está dando, essa foto mostra mais ou menos o que é fundamental, né? O laser está aqui está a saída do laser. Essa saída do laser é uma fibra ótica. E o feixe de laser, na verdade, é infravermelho. Esse que está desenhado em vermelho é infravermelho. Aqui tem uma separação, um divisor de feixe, só para eu ter uma medida da potência que eu tenho no feixe. Esse aqui é um medidor de potência. Aí o feixe continua, ele entra. Aqui está o microscópio, né? O microscópio invertido. O objetivo está aqui embaixo, não dá para ver bem, mas esse feixe ele vai entrar aqui e vai passar pelo objetivo fazendo um caminho oposto ao caminho que a luz faz, né? Aqui tem uma lâmpada e essa azulzinho aqui é a iluminação do microscópio, que é um LED, né? Um LED que tem essa cor meio azulada, assim, meio violeta, azul, né? Tem essa lâmpada LED está aqui em cima e ela ilumina a minha amostra.
e passa pelo objetivo que está por aqui e vai formar uma imagem nessas câmeras aqui, né? E vai formar a imagem justamente do que eu estou aprisionando, porque eu aprisiono porque tem esse feixe de laser que vai passar pelo objetivo que está aqui embaixo e focalizar aqui nessa região. Então, dá para ver aqui nessa foto, além do laser, dá para ver essa câmera aqui também. E aqui é um acoplador para a saída para a câmera, onde eu vou. Então, eu vou aprisionar e vou visualizar o tempo todo isso. Hoje em dia, a gente, né, grava, faz um filme, né, digital aí da bolinha que está aprisionada. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês, tá? Um experimento lá, feito lá no nosso laboratório, bem simples, para começar, que eu tenho essa amostra, né, como se fosse uma piscina cheia de bolinhas de poliestireno, que estão em água, né? E o que eu vou fazer é... eu não sei onde é que está o foco, não dá para ver aqui, porque ele, inclusive, ele é infravermelho, não aparece na minha imagem, mas eu vou mexer com a minha amostra para lá e para cá, até que, por acaso, uma bolinha passe perto do foco. Quando ela passar perto do foco, ela vai ficar presa. A gente vai saber disso porque essa bolinha presa ela não vai acompanhar mais o resto da amostra. Além disso, ela vai ficar com a imagem nítida. Então, vamos ver isso acontecendo aqui, né? Eu vou deslocar para cima e para baixo, de um lado para o outro, até que... Opa, pronto, aprisionou uma bolinha e essa bolinha está com a imagem nítida. Agora, repara, quando eu desloco a amostra, eu desloco a bandeja, né, do microscópio como um todo, as bolinhas todas que estão desfocalizadas, porque elas não estão ali no foco, né? Elas passam para cima e para baixo, mas essa bolinha aí, que foi presa, não, ela está em uma posição fixa, né? Ela está aprisionada pelo feixe de luz. Ok. Então, vamos falar aqui, eu não sei, vocês podem interromper, fazer alguma pergunta, que agora eu vou começar a falar de aplicações, ou a gente deixa as perguntas para o final, como vocês quiserem. Vocês podem me interromper para perguntar, quem quiser. Então, uma aplicação assim, muito elementar, que se usa muito, é simplesmente para manipular, né? Por exemplo, esse professor aqui, quando veio visitar a gente, é um professor lá da UFMG, o Birajara, o Bira, né? Ele usava aqui a pinça ótica só para manipular um bichinho muito malvado chamado Toxoplasma gondii, né? Que é o parasita responsável pela doença toxoplasmose, né? Então, ele está aqui, tá? Então, ele está ali preso no foco e ele desloca a amostra para levar a célula até ele, né? No referencial, digamos, desse filme, às vezes a gente tem a impressão que a gente é que está levando, né, o feixe até... Aqui nesse filme, por alguma razão, dá para ver o spot do laser, né? Eu vou passar até ele de novo. Que é essa coisinha aqui brilhante, né? Então, e aí depois que você desliga os lasers, né? Você vê que ele se espalha, o bicho fica mais à vontade, né? Um bicho meio feioso aí, e vai infectar a célula, né? Então, você está usando aí a pinça ótica simplesmente para manipular como uma pinça mesmo, né? E é interessante que eu tenho não só uma força sobre o centro de massa, né? Mas eu tenho uma compressão, né? Como ele tem um tecido meio mole, eu tenho um efeito de compressão, né? Todo ele quer ir para o foco, né? Então ele fica todo apertadinho lá na vizinhança do foco, e quando eu desligo o laser, aí ele fica solto, livre. Ele ficou meio amassado, talvez, né? Reclamando um pouco dessa carona aí, dessa viagem, mas ele não foi destruído, porque eu não estou... a absorção por esse comprimento de onda que é usado é muito baixa nessas amostras biológicas. Então, ele, mesmo que eu use uma potência um pouco maior, ele não vai ser queimado, eu não vou fritar o bichinho, né? Tem aplicações em biologia mais quantitativas, como essa aqui, né, que o Bruno, que é um professor do Instituto de Ciência Biomédica, é membro do grupo lá de pinça ótica, ele faz esses experimentos de puxar esses tethers, né, que são uns filamentozinhos, né? Acho que tem um nome melhor disso em português, que agora não me ocorreu. Então, ele tem uma microesfera de poliestireno que ele prende na membrana, tem várias aqui, né? Mas só uma que ele vai conseguir aproveitar. E aí, essa microesfera está presa no laser, ele desloca a bandeja do microscópio, então a membrana vai se afastar,
mas essa microesfera está colada na membrana, então ela vai puxar um fiapinho. Esse fiapinho é importante, ele meio que aparece aqui, né? Não sei se vocês conseguem ver. E aí o Bruno, nessa época, ele estava interessado em... Isso tem a ver com esse fiapinho tem a ver com a própria estrutura da membrana celular, né? Então, ele é uma área de pesquisa biológica do grupo, né? Do qual eu não participo, mas o Natan participa também, junto com o Bruno. Esse estudo da membrana, né? Então, isso aqui você permite fazer medidas quantitativas, porque você consegue saber qual é a força que esse téter, que esse fiapinho faz sobre que está exercendo sobre a bolinha, porque é um cabo de força, né? Se eu sei a força ótica, a força que o laser está fazendo na bolinha, eu vou saber a força que o fiapo faz na bolinha. Então, eu consigo medir essa força em função do comprimento do fiapo, por exemplo. E aí eu comparo com modelos, né? Mas vamos falar das aplicações mais em física. Tem uma aplicação recente aqui, que foi um artigo que a gente publicou em 2019, que eu achei bem bacaninha, né? Que tem a ver com a transferência não só de momento linear, mas de momento angular, né? E esse momento angular era porque o feixe que a gente usou para aprisionar era circularmente polarizado. Então, esses fótons tinham um momento angular de spin, e esse momento angular do fóton, momento angular de spin nesse caso, né? Ele pode ser transferido para a bolinha e fazer a bolinha girar. E aí, tinha um resultado antigo que a gente tinha obtido teoricamente, nunca tinha publicado, porque achava estranho, era que, na maioria dos casos, a bolinha gira ao contrário do momento angular de spin. Se o momento angular é no sentido Z positivo, na maioria das vezes, o torque era no sentido Z negativo. A gente não entendia por quê. E achava estranho, era um resultado do cálculo teórico. Isso está representado aqui, ó, nesse gráfico, né? Aqui é um gráfico dessa força azimutal, né? Aqui é uma coisa um pouco... o torque, né, é a componente azimutal da força ótica vezes o braço de alavanca aqui, né? Então, o que é responsável pela transferência de momento angular, pelo torque, né, é essa componente azimutal que a força ótica vai ter quando eu tenho um feixe circularmente polarizado. A gente pode caracterizar isso por essa constante de torção, né? Essa componente aqui. É claro que se a bolinha estiver no centro, por simetria até não pode ter esse Fφ, né? Porque eu não consigo nem definir a direção azimutal, né? Se o centro da bolinha está na origem, está na posição do foco, né? Mas se eu afastar, mesmo para um RHO pequeno, aqui vai surgir essa componente azimutal. Eu posso capturar isso por essa grandeza aqui, né? Que é uma constante de torção. Se a bolinha absorve muito, eu não vou conseguir prender ela, mas eu consigo calcular, né? Eu sempre posso calcular o que eu quiser. E aí essa constante de torção vai ser positiva para qualquer valor do raio, né? Aqui é essa constante de torção em função do raio da bolinha. Para qualquer que seja o raio da bolinha, eu vou ter uma força azimutal positiva, porque é o sinal do momento angular, que aqui eu estou usando polarização circular esquerda, né, que é helicidade positiva, então cada fóton tem H cortado, tem um momento angular de spin ao longo do eixo Z, então eu vou transferir um momento angular também ao longo do eixo Z, daí esse sinal positivo. É o que eu espero quando você tem absorção, né? O meio absorve e herda aquele momento angular e vai gerar, então, no mesmo sentido, né, daquele momento angular da luz incidente. Aí uma coisa estranha acontece quando eu pego bolinhas muito transparentes. Por exemplo, uma bolinha de poliestireno que é muito transparente. Olha o que acontece. Eu tenho essa inversão de sinal. É o que a gente chama de torque negativo. É um torque ao contrário do momento angular incidente. Como é que isso pode acontecer, né? Então, a gente demorou um pouco para entender como é que isso acontecia e a gente não sabia nem se isso era real ou não. A gente fez uma medida. Deixa eu mostrar o resultado da medida primeiro. Aqui é uma medida típica, né? Para eu tirar a bolinha do centro, que ela fica presa no centro, né? E a força só aparece se eu tirar ela da origem aqui. Então, eu desloco a minha bandeja para o lado com uma certa velocidade, a bandeja do microscópio. Isso faz, então, aparecer uma força hidrodinâmica, uma força de Stokes, que a gente chama.
que é a força de arrasto hidrodinâmico. A água vai empurrar a bolinha para o lado. E se eu uso um feixe linearmente polarizado, esses pontinhos azuis aqui é um resultado experimental real mesmo. Isso aqui é a tese de mestrado do Kainan Diniz, né? Para que ela vai se deslocar, quanto maior a velocidade, mais ela se desloca da origem, né? Por exemplo, aqui é uma velocidade maior do que aqui, né? Eu posso deslocar para o outro lado também. É só aplicar, né? Deslocar a bandeja para o... Depende do sentido da velocidade da bandeja, né? Então, se a polarização é linear, o deslocamento é ao longo da direção da força, né? Eu desloco a bandeja sempre ao longo da direção x e o deslocamento vai ser ao longo da direção x. Mas, se o feixe é circularmente polarizado, eu vou deslocar com um ângulo, ó, tá vendo? Eu vou deslocar para essa posição de equilíbrio aqui, que forma um ângulo alfa. Isso é o que aparece aqui, né, nessas manchinhas. Essa manchinha são vários resultados experimentais. Cada pontinho é uma posição de equilíbrio que eu obtenho, tá? Então, essas manchinhas verdes aqui é quando eu uso polarização circular com helicidade negativa e a vermelha é com helicidade positiva. Repara que está invertido, é o torque ao contrário do que eu esperaria geralmente, né? Por que isso? Vamos voltar aqui um pouco. Isso tem a ver com o acoplamento. Pode, só uma pergunta, posso fazer? Claro. Claro. Você falou que vocês arrastam a lâmina e tal para fazer experimentos. Qual é a velocidade desse arraste? Porque isso vai limitar o tempo que você faz o experimento, né? Porque a lâmina tem um tamanho e não dá para arrastar sempre, né? Essa velocidade é baixa para poder demorar bastante o arraste? Sim, não, isso não é, o tamanho finito da amostra não é um limitante, não. A velocidade é pequena, é microns por segundo. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui. Eu acho que eu não tenho. Mas é microns por segundo, né? Então, isso não limita, né? Como você não falou limita, agora. não. É porque você está pensando assim que vai acabar acabando, né, a amostra. Né? Entendi o que você falou. Mas isso você fica longe da beirada da amostra, porque a velocidade é microscópica. Esses deslocamentos são... Aqui dá para ter uma ideia. Aliás, aqui dá para ver esse deslocamento da bolinha presa. Eu falei que a bolinha ficava paradinha, mas ela não fica, não. Se você olhar bem, ela desloca um pouquinho. Vocês estão vendo? Ela desloca para um lado e para o outro. Ó. Mas é pouquinho que ela desloca, viu? Tá bom? Essa bolinha aqui que está presa, ela está deslocando para um lado e para o outro, sim. Só que é um pouquinho só. É como se tivesse uma molinha prendendo ela, né? Eu aplico uma força externa ou estico a molinha um pouco. Essa molinha é uma maneira de pensar, né, esse potencial óptico, né? Tá certo? Então, isso é o que a gente chama de calibração de Stokes. Você usa a força de Stokes, conhecida, a força hidrodinâmica, para determinar a força óptica, né? Aqui a gente está usando essa ideia desse tipo de experimento para investigar essa transferência de momento angular, esse torque, né? Mas olha, aqui está mostrando a escala o que você desloca são da ordem de aqui, ó, esse valor máximo aqui é 150 nanômetros, é muito pouquinho o que você desloca da posição de equilíbrio. Né? Entendi. Mas dava para ver naquele filminho, se você prestar muita atenção, se vocês estão com um monitor bom, dá para ver lá naquele filme. Paulo, deixa eu aproveitar e fazer mais uma pergunta. Claro, claro. Você está falando de transferência de momento angular do feixe para as organelas biológicas. Aqui é para uma bolinha, é um sistema mais simples, é uma esferinha homogênea, nesse caso aqui, de poliestireno. Tá. Você não está falando da bolinha girar em torno de um eixo, mas... legal, boa pergunta. Da bolinha se transladar tendo um momento angular orbital, é isso? Eu fiquei confuso. Isso, momento angular orbital, exatamente. Maravilha. Tá. Valeu, Paulo. Ela poderia também ter um momento angular em relação ao centro dela, né, em relação ao centro de massa, poderia, mas você pode mostrar que se ela não absorve, esse efeito é zero, não tem. Se ela for esférica, né? Duas coisas, se ela é esférica e não ter absorção, não tem... ela não vai adquirir momento angular de spin, né? Faz sentido, mas se ela absorvesse, ela giraria no mesmo sentido. Né? Aí giraria no mesmo sentido. Sim. Ah, tá. Eu estava meio perturbado. Isso, aí seria no mesmo sentido, sem dúvida.
Sempre que a absorção domina, né, essa curva vermelha aqui. Aqui eu fiz um cálculo só para testar a teoria, para ver se essa teoria estava errada, que a gente tinha, né? A gente botou uma absorção grande, um parâmetro lá, né? E aí é no sentido igual ao sentido, né? Que aqui é sigma mais, então é momento angular positivo, o torque tem que ser positivo também, se a absorção dominar. Por que eu posso ter esse torque contrário? É quando eu tenho muito espalhamento. Em vez de ter o processo mais importante, é o processo de espalhamento de luz. E nesse espalhamento de luz, o que eu posso ter é que essa onda espalhada ela pode ter um momento angular em excesso. Ela pode ter mais momento angular do que o momento angular incidente. Então, aí, por conservação de momento angular, o recuo, o torque sobre a bolinha, o momento angular para a bolinha tem que ser ao contrário, né? Se o campo espalhado, se a luz espalhada tem um momento angular em excesso. E isso acontece, e isso tem a ver com esse efeito chamado de acoplamento spin-órbita, que cada fóton espalhado ele vai ter, além do momento angular de spin, ele vai ter momento angular orbital também. E esse momento angular orbital por fóton pode ser muito maior do que H cortado, né? Quando você está falando só de spin, é só H cortado ou menos H cortado, mas quando você entra para o lado de ser orbital, então é porque você está transformando o momento angular de spin do fóton em momento angular orbital. Você está fazendo essa transferência de spin-órbita, né? Esse fóton espalhado sai com muito momento angular orbital. Então, ele sai com muito momento angular total também, e isso faz a bolinha rodar ao contrário para compensar. É bem sutil isso, né? É bem sutil. A gente ficou muitos anos na dúvida, né? Até, na verdade, só quando começou a aparecer essa discussão é que a gente ganhou confiança e resolveu, né, achar que podia ser, quando essa discussão spin-órbita ótica começou a aparecer na literatura, que a gente ganhou confiança de que isso podia estar certo. No início, a gente tinha só os resultados teóricos e achava estranho demais. Mas aí teve o resultado experimental também, que a gente foi fazer e obteve, né, acordo. De fato, tem esse torque ao contrário. E tem bom acordo, né? Então, aqui a curva preta é o cálculo teórico, tá? Os pontos experimentais são os resultados experimentais. Aqui é esse ângulo, né, de rotação na posição de equilíbrio que a gente obtém aqui dessas figuras, né, fazendo um ajuste linear, né, por exemplo, faço um ajuste de uma reta aqui por esses pontos de equilíbrio verde, né, que é com polarização circular esquerda. E aqui no eixo horizontal, o que eu estou fazendo é mudar a polarização, tá? Por isso que inverte o ângulo, porque eu mudo a polarização circular usando uma placa de quarto de onda, tá bom? No caminho do laser. Essa placa está aqui, né, no caminho. O laser passa por essa placa antes de entrar no objetivo. Então, estou controlando o ângulo da placa, então passo de circular direita para circular esquerda, dependendo do ângulo da placa. Dessa orientação desse ângulo θ aqui da placa, né, que é o eixo aqui. Então, a gente tem um bom acordo, e não só para essa bolinha, mas para outras bolinhas de outros tamanhos também. Então, a gente ficou contente. Aí, posteriormente, a gente teve a ideia de aplicar para partículas quirais. Aqui já foi algum tempinho depois, assim, já é a tese do Raffacat, né? Então, na tese do Raffacat, né, junto aí com o Felipe Rosa, que está aqui, né, o Felipe Pinheiro, o Rafael, né, que é o colaborador eterno aí da gente nessa área de pinça ótica, que foi um aluno meu, né, há muito tempo atrás, do doutorado, continuou colaborando com a gente. Teve essa ideia, o seguinte, né, esse ângulo de rotação ele é muito sensível. Se essa bolinha for quiral, o ângulo de rotação é muito sensível à quiralidade. Então, eu poderia caracterizar, quer dizer, medir a quiralidade dessa bolinha medindo esse ângulo. E bolinhas com quiralidades diferentes iriam rodar de ângulos diferentes. Não só isso, a própria condição de aprisionamento depende da quiralidade da bolinha, né? Que a bolinha quiral, uma maneira muito ingênua de pensar, é pensar que ela tem um índice de refração diferente para cada uma das duas polarizações circulares, né? E lembra que, para eu poder pinçar, o índice tem que ser maior do que o índice do meio, mas não muito maior. Se a bolinha for quiral, eu posso ter uma condição que
que uma certa quiralidade, se eu usar um feixe com certa quiralidade, né, a bolinha vai ver um índice menor do que o índice do meio, né? Aí ela não fica presa, ela vai embora. Então, a própria condição de aprisionamento já é enancio-seletiva, o que é muito importante. Quer dizer, ela é diferente para quiralidades diferentes. Se a bolinha é quiral direita ou quiral esquerda, eu prenda só a quiral direita e não a quiral esquerda. É muito comum ter situações em que eu tenho bolinhas com quiralidades diferentes misturadas, e o aprisionamento óptico, por si só, já é enancio-seletivo. Eu posso ter uma situação, se eu usar a luz circularmente polarizada, em que eu só aprisiono bolinhas com uma certa quiralidade. E, além disso, eu posso caracterizar essa quiralidade medindo esse ângulo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas esse foi um trabalho aqui com o Felipe, os dois Filipes, né? O Rafael, e foi o trabalho da tese do Rafa Cato, que foi um trabalho que a gente achou bem bacana, né? Foi uma aplicação que a gente nunca implementou experimentalmente, porque é difícil ter essa amostra quiral, né, à disposição para a gente fazer o experimento. Tem um outro trabalho também com os dois Filipes, a tese do Rafael, a tese do Rafa Cato, perdão, e a colaboração do Rafael, que é com meio quiral. Também é interessante, com meio quiral, esses ângulos de rotação ficam surpreendentemente grandes, né? Em vez de ser alguns graus, que é o caso usual, ele pode ser dezenas de graus, né? Uma coisa bem curiosa. Bom, uma outra coisa também, isso eu vou falar muito en passant, porque eu quero dar só uma visão panorâmica, né? Para não dar tempo de... É um trabalho bem bacana aqui, que um projeto, uma ideia do Natan, né? Que ele ficou também anos para implementar e acabou funcionando super bem, que é fazer aplicação, aí não é aprisionamento óptico em si, mas é a ideia de você fazer aplicações quantitativas do espalhamento Mi. Né? O espalhamento Mi da bolinha, ela vai determinar que tipo de padrão visual eu tenho. E a gente consegue compreender isso quantitativamente, né? Fazendo o cálculo de espalhamento Mi. E, com isso, a gente sabe a posição vertical da bolinha, a posição axial da bolinha. É uma coisa que é difícil em microscopia óptica, né? Em microscopia óptica, você está projetando no plano XY. Mas, em geral, você não tem ideia de onde você está ao longo do eixo Z. No eixo Z dá a mesma projeção, né, no plano XY. Então, quando a bolinha desloca ao longo do eixo Z, o que acontece é que o padrão de imagem vai mudando. Está vendo essas figuras que eu estou mostrando aqui? Se a gente entende bem isso, a gente consegue inferir qual é a posição Z. É isso que era a ideia do Natan, que funcionou, que é super, super bacana. Te dá uma... Ou seja, a microscopia óptica pode te dar uma informação a mais que a gente, em geral, não tem, que é não só a posição da bolinha em X e Y, mas também a posição ao longo do eixo Z. Né? O Bom, Paulo, agora... Opa! Precisa de 2 microscópios para fazer essa medida, né, um para prender e o outro para medir, ou não? Essa bolinha aqui, na verdade, ela não estava presa. Desculpa, ela está presa, mas mecanicamente na lâmina, com uma colinha. Tá, Né? tá. Ou por Van der Waals, talvez. Sabe, eu nem sei se, na verdade, precisou de uma colinha. Só o Van der Waals já... Não, só o Van der Waals já... Né? Dependendo das condições, né, ela já é suficiente para fazer a bolinha ficar presa na lâmina. Tá. E a bolinha está presa na lâmina e eu deixo o plano focal fixo, eu desloco verticalmente a bandeja. Né? Tá. Formar essas 3 configurações aqui. Né? Aqui parece que eu estou deslocando esse plano vermelho, que é o plano focal, mas, na verdade, o que você faz é deixar a objetiva fixa e deslocar a bandeja. Tá. Aí você forma essas imagens diferentes. Uma linha é o experimental, a outra linha é a teórica. Você vê como bate bem, né? Tá certo? Gente. Não me lembro. Essa aqui, a DEF, é a experimental. E a GHI é o cálculo teórico. Né? Então, funciona super bem. E esse cálculo teórico é um cálculo de espalhamento Mi, espalhamento da luz. Aí não é de laser, né? É da luz da iluminação do microscópio, que é uma LED, né? Então é uma luz coerente, então é tipo onda plana que a gente faz, e funciona bem. Porque não é uma lâmpada comum dessas de antigamente, é uma lâmpada de diodo, né? Tem uma certa coerência ótica. E aqui tem os gráficos, né, do nível de cinza, né, da intensidade luminosa aqui.
Então, é um microscópio só, é um experimento super simples, né? É o tipo de experimento que o Natan, que é muito criativo, tem essas ideias, de um experimento simples, com pouca coisa, pouco recurso, né? E que abre perspectivas super interessantes. Maneiro. Então, e que envolve teoria também, né? Isso aqui é legal para a gente, que a gente aqui, acho que todo mundo aqui é teórico, né? Que está aqui. Bom, então, agora eu vou falar da medida da força de Casimir, né? A pinça óptica, ela é excelente para medir forças, né? Porque é como se fosse, como eu estava falando antes, né? Ela está presa na pinça óptica, eu posso imaginar como se fosse uma molinha ali, né? Então, tem uma certa constante elástica, né? Que é a constante da armadilha, Kzinho, né? O K da mola, né? E o que é legal na pinça óptica é que esse K ele é perfeitamente sintonizável. Você pode botar o valor de K praticamente o que você quiser, porque ele é proporcional à potência do laser. A força óptica é proporcional à potência. Naquele primeiro slide lá, eu já tinha falado nisso. Então, essa constante stiffness, essa constante de mola desse potencial óptico é proporcional à potência. Então, em particular, eu posso ter, por exemplo, usando uma potência bem baixa, tem uma constante muito baixa, femtonewton por nanômetro, que me permite medir forças muito pequenas de femtonewton, que é 10 a menos 15 newtons, se eu for capaz de medir deslocamentos de nanômetro. Então, essa que é a ideia da gente medir a força de Casimir numa situação em que ela é muito pequena. Em que situação é essa? É a força de Casimir entre duas microesferas dielétricas em água, separadas por distâncias da ordem de 100 nanômetros. Vai ser uma força de alguns femtonewtons, que é muito difícil medir por outros métodos, por exemplo, microscopia de força atômica, um método que se usa bastante. Microscopia de força atômica mede forças de piconewton, tipicamente. Aqui a gente mede forças 1000 vezes menores, na pinça óptica. Não preciso falar muito de Casimir, né? Aqui eu estou comparando um pouco com a FM, né? Que em geral, então, em geral, o pessoal faz medidas de FM de forças de piconewton. Então, se for para medir nessas distâncias de 100 nanômetros, você tem que usar meios metálicos. Para meio metálico, a força vai ser muito maior do que para esse caso que a gente vai discutir aqui, que é um meio dielétrico em água. Isso é porque o meio metálico reflete mais. Como reflete mais as flutuações térmicas e quânticas, as flutuações do vácuo, dá uma força de Casimir mais intensa. Tem pessoal que mede também para meios dielétricos, mas aí é para distâncias muito pequenininhas, de 1 nanômetro. Porque aí você volta a ter, quando você diminui a distância, a força fica grande novamente, mesmo que seja com dielétrica, aí você consegue medir forças de piconewton com microscopia de força atômica. Mas o que a gente fez, o que a gente queria era medir para superfícies dielétricas e a distâncias de 100 nanômetros, com forças 1000 vezes menores do que as forças usualmente medidas. Por quê? Qual é a motivação da gente? A motivação é a gente ser capaz de medir a contribuição de frequência zero, da frequência de Matsubara zero, que ela é desprezível nesses dois casos aqui que o pessoal costuma medir, por razões um pouco diferentes. Mas, no caso que a gente mediu, a contribuição dominante é a contribuição de frequência zero, e essa contribuição de frequência zero ela é muito curiosa porque tem resultados contraditórios, tem surpresas que a gente pode esperar para essa contribuição. E para conseguir ver isso, a gente tem que estar numa situação em que a contribuição dessa frequência nula seja dominante. Então, para isso, é a situação que a gente mediu, bolinhas dielétricas em água separadas de distâncias de 100 nanômetros ou um pouco mais. Então, para contar um pouco o contexto aqui dessa pesquisa, é preciso lembrar, muitos de vocês aqui são experts nisso, mas outros não, então acho que eu vou explicar isso aqui um pouquinho. Essa solução aquosa, você tem sempre íons em solução.
porque a água é um líquido polar, né, que vai dissolver íons. Inevitavelmente, você tem íons em solução. Esses íons, se eu tenho uma superfície carregada, eles vão ser estatisticamente atraídos, eles vão ter uma população maior, né, de íons de sinal oposto à carga da superfície. Então, se eu tenho uma carga negativa aqui nessa superfície dessa microesfera, eu vou ter uma tendência de ter íons positivos mais próximos. Isso forma o que a gente chama de uma dupla camada em torno, né? E isso vai suprimir a interação eletrostática a uma distância maior do que a espessura característica dessa dupla camada, né? Porque se eu me afastar muito, eu só vou ver a carga total, que é a carga propriamente dita da partícula, né? Somada à carga da dupla camada, que é oposta. Então, isso é o que a gente chama de screening, né? De blindagem. Então, a interação eletrostática, ao invés dela cair a força entre duas esferinhas pequenininhas, em vez dela cair como 1 sobre distância ao quadrado, ela vai cair exponencialmente, por causa desse efeito da supressão devido a essa população de íons. Isso acontece numa escala de comprimento característica que a gente chama de comprimento de screening de Debye, que é mais ou menos, eu posso pensar como sendo a espessura, né, dessa camada de íons, né? Paulo, então, a interação eletrostática... Opa, pode falar, Fabinho. Uma pergunta. Por que a esferinha está carregada? Ela se carrega naturalmente, espontaneamente, porque ela está trocando radicais com um líquido o tempo todo. Então, ela vai se carregar, é inevitável. Pelo fato de ela estar em contato com a água, ela vai estar carregada por uma carga de equilíbrio, né, que você pode até tentar modelizar e depende do pH, por exemplo, depende de algumas condições. Depende do pH da água, depende de qual é a superfície, né, se é sílica, se é poliestireno. Aí é por causa dessa química aí que tem na superfície, né, que ela vai estar trocando, né, tem um equilíbrio aí dinâmico, ela troca radicais, né, com um líquido o tempo todo. Não, maravilha, maravilha. Então, ela vai estar carregada sempre. Obrigado. E essa carga vai depender do pH. Você pode alterar essa carga variando o pH, por exemplo. Então, a questão é o seguinte, você suprime a interação eletrostática, mas será que você suprime também a interação de Casimir ou a interação de Van der Waals? A interação de Van der Waals eu posso pensar como flutuações de carga, né? Será que essas flutuações de carga que estão na origem do Van der Waals vão ser suprimidas também por essa blindagem? Porque, por exemplo, se eu tenho ali, aparece um dipolo flutuante, né, na minha bolinha, esse dipolo flutuante vai também, né, puxar, né, cargas de sinais opostos, mas aí seriam sinais diferentes em cada polo, né, desse dipolo flutuante. Isso acontece de fato, mas só acontece para contribuição de frequência zero, né? E um argumento assim semi-qualitativo para isso é o seguinte: as contribuições para a interação de Van der Waals-Casimir de frequências positivas são frequências muito altas comparadas com a escala de tempo de resposta desses íons, né? Que é a frequência de plasma característica desses íons, né? Eu posso pensar essa coleção de íons como um plasma, né? Que você tem esses... uma analogia, né? Que você tem essas cargas aí podem se deslocar, né? E a escala de frequência característica é muito menor do que a primeira frequência de Matsubara não nula. Então, no frigir dos ovos, só a frequência de Matsubara zero vai ser afetada por esse efeito de screening, tá bom? Isso é uma coisa que é meio consensual. Inclusive, a gente tem um artigo com o Felipe Rosa, que está aqui, né? Com a Ana também participou, e o Luiz Pires e o pessoal lá da França, em que a gente faz um cálculo mais geral, né? E a gente chega nesse resultado realmente com as frequências de Matsubara positivas, que a contribuição da blindagem é desprezível. E a gente vê lá qual é a contribuição, qual é o efeito, e realmente é completamente desprezível mesmo. Mas a frequência zero, ela é afetada. Então, a contribuição de frequência zero, isso aqui é energia livre, né? Quando eu tenho duas superfícies planas dielétricas separadas por uma solução eletrolítica, né?
Então, a energia livre, aqui é proporcional à área, então isso aqui é energia livre por unidade de área. E a contribuição da frequência zero ela é proporcional à temperatura, né? Você tem um KBT e tem um termo aqui, você tem duas parcelas, sendo que essa parcela aqui ela já era conhecida na literatura, a gente só reinterpretou, né? Isso está lá no livro do Adrian Parsegian, no livro do Needham. Só que lá no Needham e no Parsegian, eles não têm essa interpretação que a gente, no nosso cálculo, apareceu, que é em termos da reflexão de modos longitudinais. Isso aqui é uma espécie de coeficiente, como se fosse coeficiente de Fresnel, né? De reflexão para uma superfície plana, mas para os modos longitudinais. Eles escrevem uma expressão que é matematicamente equivalente a essa, mas não tem essa interpretação que a gente tem, que a gente consegue escrever esse cara, né, um pouco como a fórmula de Lifshitz, né? Mas você nota que aparece comprimento de Debye aqui, né, de supressão exponencial aqui, né, tá certo? Então tem essa... Se o L for muito maior do que lambda D, esse cara vai ser exponencialmente suprimido, eu vou ter log de 1, vai dar 0, né, tá certo? Só que a gente obteve um termo extra, que o pessoal acha que não existe. E a gente acha que existe, né? Ou pelo menos o nosso modelo teórico sugere que esse termo existe, é um termo não blindado. Repara que aqui não aparece comprimento de Debye, não tem supressão exponencial, ao contrário desse, né? Que é o termo conhecido. E aqui é a função zeta, né? Que o Farina gosta tanto, a zeta de 3. E essa energia livre cai com 1 sobre a distância ao quadrado, para esse caso aqui, dessa geometria plano-plano, né? Bom, então esse termo aí faz a interação, na verdade, ser muito mais forte do que o pessoal acha que ela deveria ser. E a gente foi lá medir, né? E a gente mediu com esse tipo de sistema aqui, ó. Tem uma bolinha de sílica presa na pinça ótica e tem uma outra bolinha maior que está colada na lâmina, tá bom? O que a gente faz? Então, a gente aproxima, né, desloca a bandeja e aproxima essa bolinha grande da região do foco, né? Então, se eu tiver uma força atrativa, eu vou, por exemplo, deslocar a bolinha lateralmente, né? Ela vai se aproximar e, se eu souber a constante elástica ótica, eu sou capaz de determinar a força determinando o quanto ele deslocou da posição de equilíbrio, né? É um pouco como se fosse uma molinha, né, calibrada. A molinha é a força ótica, né? Se eu tenho K da molinha, né, que nem o Ferrante faz, né, ele mede a força gravitacional. Aqui a gente mede a força de Casimir. Aqui é um desenho para o caso em que a força é o que eu tenho só a Casimir sendo dominante, né? Então, está aqui o trabalho que a gente publicou no ano passado. Tem muita gente envolvida, eu vou comentar isso no final, né? Aqui estão as fotos dos experimentos. O experimento só funciona se você cobrir tudo com papel bolha para evitar ruídos, né? Teve anos aí de trabalho e de esforço. Não foi fácil fazer esse experimento, né? Aqui nessa foto aqui de baixo à direita, vocês aqui, né? À esquerda, perdão, vocês veem um experimento, né? A bolinha presa na pinça, a bolinha que se aproxima, né? E tudo isso sendo filmado o tempo todo, né? E tal o Luiz Pires, né? Essa foi a tese de doutorado do Luiz, que terminou, né? Já tem algum tempo, ele está na França atualmente. E o Diney, né? Que agora é nosso colega, professor do Instituto de Física, mas ele foi também determinante. Quer dizer, esses experimentos foram basicamente os dois, né? O Luiz e o Diney, que tocaram ao longo de um tempo muito longo, né? Aqui está o esquema do experimento, então é isso que eu já comentei aqui, né? Você tem essa bolinha que está na pinça ótica lá e tem a bolinha lá que vai se aproximar. E aqui tá uma foto real de um experimento do resultado que eu vou mostrar para vocês, né? Você vê que a imagem fica até meio esquisita aqui, né? Porque é uma imagem de difração aqui. Essa bolinha não está colada na grande, tá? Parece que ela está colada, mas não está. Como é que eu sei que ela não está colada? É pelo movimento browniano dela, né? Quando ela cola, deixa de ter um movimento browniano. Então, o movimento browniano é que dedura se ela está colada ou não está. Quando ela está só na força ótica, como essa pinça é muito fraquinha, ela tem um movimento browniano bem grande, né? Ela tem uma excursão browniana bem grande. E que essa animação que o Luiz preparou aqui está mostrando, né? Aqui, de novo, a foto de um experimento real. A minha informação toda vai estar na medida da posição dessa bolinha, tá? Tem toda uma técnica para determinar a posição dela, que é esse pontinho vermelho centro dela, né? Certo?
Aqui é uma corrida experimental que não é uma corrida para valer, não é a condição do experimento, não, mas é legal mostrar uma corrida dessa. A bolinha aqui fazendo o seu movimento browniano, né? Essa bolinha está presa na pinça e essa grande está presa na lâmina. Eu estou vendo de baixo para cima, né? Eu estou fazendo uma projeção no plano XY, né? E os centros estão alinhados, né? Isso é uma coisa também que a gente demorou até achar uma condição boa para alinhar bem o centro de uma com a outra, né? Tem vários detalhes nesse experimento, várias fontes de possível erro sistemático, né? A gente foi, ao longo dos anos, eliminando um a um. Então, aqui está uma corrida experimental típica, né? Tem que estar um movimento browniano, a posição em função do tempo, uma série temporal, que a gente chama. Cada pontinho desse aqui é um resultado experimental para a posição ao longo do tempo, né? E flutua, né? Vai flutuando, a posição ao longo de X vai flutuando. Eu posso montar um histograma. Se a bolinha estiver isolada, esse histograma vai dar uma distribuição de probabilidade gaussiana. É o que eu espero pela lei de Boltzmann, porque o meu potencial ele é bem quadrático, tá? Esse potencial óptico para pequenos deslocamentos, a força é bem linear com o deslocamento, então o potencial é bem quadrático. Então, você vê a comparação, isso aqui é tudo resultado nosso. Você vê como funciona bem, né? Essa lei quadrática, ou a lei gaussiana, né? Para o histograma ou para a distribuição de probabilidade aqui. A gente, para obter o potencial, né? A gente toma o log, né? dessa distribuição de probabilidade aqui, experimental. Daí a gente obtém a constante elástica, né? Essa constante elástica, que são esses pontinhos pretos aqui experimentais, a gente pode comparar com aquele outro método que eu comentei de obter a constante elástica via comparação com a força hidrodinâmica, que é uma coisa completamente separada e independente. Só que essa aqui só funciona para potência mais alta e só para potência mais baixa, mas o fato deles estarem alinhados na mesma linha mostra que o experimento funcionou. Porque a gente sabe que essa constante elástica é uma função linear da potência, né? Além disso, a gente ainda tem um cálculo teórico para confirmar de uma vez por todas que é a linha tracejada. Então, isso mostra que esse método de medir as flutuações brownianas e tirar informação quantitativa daí funciona. Tem uma hipótese por trás, que é a hipótese de equilíbrio térmico, que você não tem ruídos adicionais, né? A gente demorou anos para chegar nessa condição de estar no regime de limite térmico, né? De estar em equilíbrio térmico, a uma temperatura ambiente. Com isso, então, a gente pode obter, aqui a gente obteve o potencial, esse potencial aqui era só o potencial óptico, né? Porque a bolinha estava isolada. Mas se a bolinha está em interação, esse potencial vai incluir, além do potencial óptico, vai incluir um potencial de interação. Então, foi isso que a gente fez aqui, para agora, a situação que eu tenho duas bolinhas em interação. Então, eu obtenho esse mesmo tipo essas curvas. Vamos olhar essas curvas aqui no alto. Vocês estão vendo o meu cursor? Sim. Estamos sim, Paulo. Sim. Então, aqui estou mostrando para vocês aquele mesmo tipo de gráfico, né, que vem do histograma da distribuição de probabilidade, né? Aqui é a condição em que a bolinha está muito longe da bolinha grande. Então, eu tenho uma coisa bem quadrática, né? Porque eu só tenho um potencial óptico, que é quadrático. Mas agora, quando eu aproximo a bolinha pequena da bolinha grande, é o caso da curva verde. Olha aqui a curva quadrática como é. Olha o que acontece com o histograma. Eu tenho uma distribuição de probabilidade que é assimétrica, né? Porque aqui eu tenho uma interação repulsiva. Então, ela não vem excursionar, ela não gosta muito de excursionar por aqui, né? Porque ela está sendo repelida pela outra bolinha. Essa diferença entre a curva experimental e o potencial óptico vai dar o potencial de interação, que é o que eu estou fazendo aqui o gráfico, né? Então, aqui o gráfico dá o potencial de interação em função da distância entre as bolinhas. E aqui eu estou numa situação em que a interação de Casimir é dominada pela repulsão eletrostática, porque o comprimento de Debye é muito grande. Então, a blindagem é muito fraca. Então, eu ainda tenho muita repulsão eletrostática. Eu tenho uma interação repulsiva que eu meço e consigo caracterizar os parâmetros, né? A densidade de carga da bolinha, em milicoulombs por metro quadrado, e o comprimento de Debye, né? Mas o caso mais interessante é quando eu tenho só a interação de Casimir. Como é que eu consigo isso? Eu consigo isso botando muito sal
Aí eu vou ter muito screening, né? Muita blindagem, eu vou ter uma concentração salina alta, vou ter um comprimento de Debye pequeno, menor do que 1 nanômetro. Eu vou, então, suprimir exponencialmente, completamente a interação eletrostática e vai sobrar só a interação de Casimir. O pessoal acha, se eu for lá olhar o livro do Needham, do Parsegian, a previsão seria essa curva vermelha aqui, porque eu teria só a contribuição das frequências positivas, porque a frequência zero, de acordo com ele, seria suprimida também. Mas essa contribuição das frequências positivas é desprezível aqui, tá? Dá uma força de menos de femtonewton, menor que femtonewton. Já a nosso modelo teórico, que tem aquela contribuição extra, né, que vem do modo transversal magnético, essa curva preta, ela prevê uma força de alguns femtonewtons, que está compatível com esses dados experimentais para força, mas o melhor resultado que a gente tem é, na verdade, para o potencial, né? Aqui, essa medida de força é aquela medida do cabo de força, né? De tipo puxar uma molinha e medir a força sabendo de quanto a molinha esticou. Essa aqui de baixo. A medida melhor é essa aqui, porque você faz a excursão browniana, e a excursão browniana vai medir o potencial em várias posições, tá certo? Então, tem mais dados, né? E eu tenho um acordo muito bom com esse nosso modelo teórico, né? Que a gente fez com o Felipe, né? Que inclui a contribuição PM, ao passo que, se eu não tivesse contribuição, não teria nada, né? Então, a gente ficou bastante satisfeito aí com esse resultado. É um resultado que diz que a interação de Casimir, né, a distâncias de dezenas ou centenas de nanômetros, é muito mais intensa do que se esperaria. Isso quando eu falo de interação através de um líquido polar, tá? Então, enquanto o pessoal acha que essa interação nessa escala de distância não vai ter, né? Porque só quem poderia existir era essa contribuição de frequência zero, que seria suprimida, né? Quando você tem esses comprimentos de Debye pequenos. A gente diz que não, olha, nós tem um modelo teórico, né, que prevê isso, e tem um resultado experimental que está em acordo com esse modelo teórico. Então é isso aí, pessoal. Eu vou só mostrar a foto do pessoal que participou, além do Luiz e do Dinei. Outra pessoa importante nesse experimento foi o Ricardo, que passou um sabático, meio sabático aqui, né, lá, o Ricardo Lagem de Anápolis. Tem muita experiência em medidas de precisão de força de Casimir, né, o Ricardo Deco. O Natan, claro, né, porque o Natan é o experimental, né, eu sou teórico, então não tinha muito como ajudar. Nos experimentos de Casimir foram esses 4, principalmente. Teve outros experimentos que eu mencionei aqui para vocês, né, que foram outros alunos que participaram, o Kainan, o Fran, o Arthur tem feito experimentos que eu nem mencionei hoje, porque são experimentos mais recentes. E o Bruno colabora muito com a gente. O Moisés, ele, nessa época, ele ainda estava ativo, né? Na época que a gente publicou, ele já estava com problemas sérios de saúde, mas ele ainda participou. Tem mais outras, tem a professora Suzano lá da Biofísica, a gente colabora muito. O Glauber foi um cara fantástico na parte experimental também. Ele é um cara que faz de tudo, né? Desde microscopia eletrônica, preparação de amostra, montar computador. É impressionante a capacidade que ele tem de fazer coisas as mais distintas possíveis, e ele foi também muito importante. Tem o pessoal da teoria, né? Tem o Felipe. O Felipe participou muito de várias coisas que eu falei aqui, né? Tanto do Casimir como das aplicações aí de quiralidade. O Felipe Pinheiro, da parte da quiralidade, a tese do Rafa Cato. Tem umas colaborações mais recentes que eu tenho feito. O pessoal lá da Alemanha também. Enfim, o pessoal da França. Eu vou ficar por aqui, então. Agradeço e estou à disposição para perguntas, né? Talvez tenha ficado um pouco corrido, então eu posso voltar atrás e explicar melhor alguma coisa. Bom, galera, eu acho que a gente deveria agora dar uma salva de palmas para o Paulo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Muito bom, Paulo. Excelente mesmo. Então, eu pediria para quem quiser fazer perguntas e tal, pode levantar a mãozinha ou pode sair falando, se quiserem.
Enquanto isso, enquanto o pessoal vai pensando aí, vou fazer uma pergunta. Paulo, aquela história da controvérsia de modelo de Drude e plasma e não sei o quê, com a pinça ótica, tem a possibilidade de algum experimento que possa discriminar entre os dois ou não? Aí a resposta assim, tem dois lados. Tem, assim, esse problema em si, eu diria que não, porque essa controvérsia envolve variações percentuais muito pequenas, tá? Assim, de porcento. Tá? Você olha os experimentos todos de Casimir com metal no vácuo, né? A diferença entre Drude e plasma é pequena, alguns porcentos só. Né? E essas medidas com pinça ótica, acho que jamais vão chegar nesse nível de precisão. Agora, por outro lado, essa nossa discussão tem um pouco a ver com essa discussão, sim, no seguinte sentido: tem a ver com o significado dessa frequência zero de Matsubara, que essa controvérsia plasma versus Drude é tudo a ver com a frequência zero, é só a frequência zero que é diferente, né, para plasma e Drude. E muita gente acha que a frequência zero você só pode ter uma contribuição de polarização, né? Então, e no plasma tem duas. Então, para muita gente, essa coisa do modelo plasma já prevê duas contribuições de polarização já é, a priori, absurdo. Aqui a gente tem duas contribuições também. Tem a contribuição longitudinal, dos modos longitudinais, e a contribuição transversal magnética. Né? Então, nesse sentido, é um pouco parecido, porque a gente está dizendo que a contribuição de frequência zero não é eletrostática só, né? Tá certo? É um limite eletrodinâmico quando você faz a frequência ir para zero. Né? É uma visão um pouco diferente. E nessa controvérsia plasma versus Drude, se você acha que a frequência zero é só eletrostática, você jamais poderia ter aquele resultado do plasma a priori, porque ali você tem contribuições de duas polarizações. Né? Então, não tem a ver diretamente, mas tem um pouco a ver assim, no espírito, né? Mas não tem a ver diretamente, não. E nem eu acho que a pinça ótica nunca vai ser capaz de fazer um experimento de precisão para... E outra coisa é que a pinça ótica não permite também aprisionar metais. Né? Você poderia talvez fazer, a gente até pensou numa época, aprisionar uma bolinha dielétrica e aproximar uma bolinha metálica próxima. Mas aí a diferença entre plasma e Drude também acho que não ia... De qualquer forma, ia ser muito menor do que a nossa precisão experimental. A pinça ótica não permite, né, uma medida muito precisa, não. Mas, como a gente está falando de um sinal grande, mesmo com uma precisão pequena, a gente consegue ver se esse sinal existe ou não. Né? Esse sinal... Paulo, esse trabalho... que a gente viu aqui, né? Tá certo? Que está aqui. Né? A nossa precisão é pequena, só que as barras de erro são grandes, né? Mas a gente está se perguntando se tem isso ou não tem nada. Né? Então, dá para chegar a alguma conclusão, apesar da precisão não ser alta. Alguém dessa parte de controvérsia citou o trabalho de vocês? Esse trabalho chamou a atenção de alguém dessa área da controvérsia? Plasma Drude? Não tem ninguém comentar, não. Não, por enquanto não, pelo menos. Mas eu já convertei isso com o Omar Mohideen, né? Eu falei que tinha um certo parentesco, mesmo que distante. Né? Não, muito legal. Obrigado, Paulo. Eu vou passar aqui a palavra para o Danilo, que quer fazer um... Danilo, você só me permite que no chat tem o Felipe tinha falado, a palavra que eu tinha esquecido é amarra, tá? Para o fiapinho. Ninguém chama de fiapinho, não. O pessoal chama de amarra. Peço perdão aí para vocês todos. Ainda bem que o Felipe aqui veio me socorrer. Aquele téter, né, que arranca da membrana celular, chama amarra. Né? Desculpa aí pela usar uma linguagem não muito... Não, maravilha. Fiapinho é legal também, Paulo. Fiapinho vai bem. Enfim. Bom, obrigado, Paulo. Vou passar para o nosso querido Danilo. Vai lá, Danilo. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, Faraina. Parabéns, Paulo. Trabalho belíssimo. Parabéns para toda a equipe também. E eu queria perguntar, Paulo, se vocês pensam em trabalhar ou tem alguém que tenha trabalhado com geometrias diferentes além da geometria esférica.
ou seja, aprisionar, por exemplo, uma partícula em formato elipsoidal ou algo assim e tentar controlar a direção dessa partícula? Tem alguma coisa nesse sentido? A gente não está pensando em fazer isso, nada nessa direção nesse momento, mas teve uma ideia que acho que talvez fosse muito difícil fazer, que era um pouco parecido com aquele probleminha que o Farina gostava muito, um pouco isso nessa direção que você está falando, né? Quebrar a simetria esférica. Isso. Lembra daquele problema da repulsão entre metais, né? Quando você tem um buraco, né? E aí você tem exatamente. um esferoide, né? Alongado, né? Ou um cilindrinho, um bastãozinho, né? Isso daria para pensar em fazer, pelo menos. O problema é que acho que a força é tão pequena que é difícil. Mas, em vez de ter o buraco, a gente pode ter na lâmina, a gente pode recobrir um recobrimento metálico e deixar uma janela, né, transparente ali, de vidro, né? Tá certo? Então, seria um pouco o análogo do buraco, né? Porque você tem mais reflexão no metal e menos nessa janela. Seria a janela também por onde o laser passaria, né? E aí eu acho que provavelmente nesse caso eu poderia ter, possivelmente, se eu tiver um objeto bem assimétrico, bem alongado, eu poderia ter uma força de Casimir repulsiva. Não só para esse caso do buraco, mas também para esse caso em que você tem ali um disco, né, com um dielétrico, com um índice quase casando com o índice da água. É como se fosse um buraco que nem reflete, né, a luz. Entendi. Né? Perfeito. E aí você também teria que controlar bem a direção, né, da partícula. Pois é, mas aí acho que a pinça ótica resolve meio automático. Dependendo de como quando você pinça um objeto que não é esférico, ele vai ter uma orientação preferente, vai ter um torque, né? Sim, aí é natural. Que vai orientar numa direção. Aí que direção é essa? Depende da polarização da luz, depende de algumas condições, mas dá para, eu acho, para pensar uma situação em que ela ficasse orientada, como você está pensando já e falando, né? Orientada perpendicular à direção ao longo do eixo Z, né? Esse bastãozinho, né? Ele já pensaria assim, teria que ser uma situação em que ela já fosse, a própria força ótica já faz ela ficar assim, orientada desse jeito, né? Maravilha. Mas seria um experimento bonito, né? Mas é difícil, né? Não sei se a gente vai fazer isso um dia. Pô, me permite uma parte. Eu adorei essa ideia, Paulo. Espetacular, cara. Mesmo que não dê para medir uma repulsão forte, sei lá, se conseguir mostrar algo que já leve, né, que induza a interpretar que é uma repulsão ali, já seria um resultado espetacular, cara. Eu acho que tem tudo a ver com o que você falou. Faz um buraquinho ali, com um índice de refração parecido e tal. E, cara, seria muito legal isso, muito mesmo. Eu acho também. Vamos ver o que acontece, né? Ainda tem alguns anos aí antes de me aposentar. Quem sabe? Era isso, Paulo. Mais uma vez, parabéns aí pela beleza do trabalho. Obrigado, Danilo. Danilo, você que gosta de mandar uns alunos de vez em quando aqui para o Rio, manda algum aluno aí, cara, para medir isso com o Paulo, cara. Bora. Só aguardar um pouco e já chega. Legal. Ô, Paulo, eu vou viajar aqui também. De vez em quando eu viajo, falo umas besteiras e tal. Será que dá para botar a mesma coisa? Você quer medir força lá com a lâmina, só que você bota uma folha de grafeno lá na lâmina e você aplica um campo magnético. E aí, variando o campo magnético, você variaria essa força. Será que a pinça conseguiria detectar isso? Natan tem umas ideias aí de fazer experimentos aplicando um campo magnético local. Ele tem várias ideias aí dá para fazer, sim, né, com um eletroímã, né, um solenoide ali em volta. Acho que o Matheus, que é um aluno do mestrado de Física Aplicada, está com um projeto nessa direção, mas não para Casimir, né? Mas quem sabe dá para, porque essas medidas de Casimir são muito mais difíceis, né, de fazer. Ele está pensando em fazer pensamento com campo magnético e tal também, mas então vai na linha do que você está falando, né? Se você quiser
medir a força de Casimir, né, com a pinça Teria que ótica. olhar os números, variando o campo de quanto que variaria a força, no caso... É o campo que você precisa, né? Que é claro que né? ele não consegue um campo muito intenso, né? Ele consegue um campo, sei lá, vai ser um campo super forte, né? Que ele vai fazer, né, no laboratório. Não consegue um campo de 5 Tesla, por exemplo? Não, acho que Tesla? não. Eu acho que não, mas eu não tenho, acho que não. Acho que esse é um campo muito forte para ele conseguir do jeito que ele está propondo lá, fazer lá com uma corrente. E, né, não dá para. É claro que o campo escala com a corrente, mas tem uma corrente máxima que você pode pôr ali, né? Sem para. Não, muito então, interessante. não é tão. Mas então essa ideia de combinar com o campo magnético, o Nathan já está. Acho que ele tem algumas outras aplicações em vista, né? Mas por que não conversar com ele sobre a tua ideia sempre é nesse sentido, né, de modular, né, a força de Casimir, controlar a força de Casimir com um parâmetro externo, né? Bem interessante, pode ter até aplicações. Muito bacana. Bom, mais perguntas aí, gente? Ou comentários? Eu queria dizer que adorei o seminário. Obrigado, e que podia botar o título do seminário com medindo a força de Casimir como um feirante. Eu adorei isso. Sim. Essas analogias acho que são boas, assim, né? Eu confesso que eu demorei um tempinho para entender. O Casimir no título, né? Para ficar mais atraente aí para vocês. Depois eu pensei nisso. Mas já era tarde, eu já tinha mandado o título para a Larisa, fiquei sem graça. Foi um excelente seminário, Paulo. Obrigado, Larisa. Estou curiosa porque é o feirante. Ele falou. Eu dei, porque a gente, por exemplo, essa coisa aqui de medir a força, né, como está aqui nesse slide, essa força a gente mede... desculpa. Mais ou menos assim, né? Assim, você vê o quanto ele deslocou, né? Então, é que nem um feirante mede o peso, né, de um tomate, vendo de quanto você deslocou a mola, né? Porque a mola do feirante está calibrada, né? Então ela traduz aquele deslocamento numa medida de força, né? Sim, acho aqui que eu perdi como... Em vez de ter uma mola mesmo, é a força ótica. Mas a força ótica também vale a lei de Hooke para ela, né? A força é proporcional ao quanto você desloca. Então, é um K vezes um deslocamento. Esse K foi calibrado, por exemplo, usando a força de hidrodinâmica, né? A calibração de Stokes, que a gente chama. Então, essa é a maneira mais direta, digamos assim, mas não é talvez nem a mais que dá mais informação, mas é uma maneira de obter a força em função da distância de separação, né? Tá ótimo. Paulo, uma outra coisa que a força de pressão de radiação ela é sempre indesejada, né? Existe alguma situação em que ela poderia ser interessante ou na pinça ótica ela é sempre nefasta e você quer minimizar o tempo todo? Por exemplo, nessa questão da enantioseletividade, né, que eu falei aqui a ideia é que a bolinha, se ela tem a quiralidade errada, ela ia ser empurrada pela pressão de radiação, e se ela tem a quiralidade certa, ela é aprisionada. Então, a pressão de radiação está fazendo um papel aí, né, de separar de forma enantiosseletiva, que é uma aplicação muito procurada, né, de você ter um método enantioseletivo óptico, né, separar de acordo com a quiralidade usando luz. Maravilha. Então, você separa quem é direito do quem é esquerdo, porque o direito vai ser empurrado por pressão de radiação para fora, né, e o esquerdo vai ficar preso. Esse é um exemplo assim, que eu podia pensar.
A pressão de radiação tem aplicações em outras áreas, né? Por exemplo, veleiros de luz, veleiro solar, né? Aí é pressão de radiação mesmo. Tem um conto famoso, né, do Arthur C. Clarke, que é uma corrida de veleiros solares. Certo. Que tem aí, é uma área quente, né? Tem um negócio que já deu certo, já teve um veleiro japonês que funcionou, né? E tem um projeto maluco aí de uns caras com gente boa envolvida, né? Mas parece um troço assim de eles lançarem um veleiro que chegaria numa estrela, uma dessas estrelas mais próximas, né? Mas aí eu acho que é um pouco assim, fora de... Vai chegar lá quando a civilização já tiver terminado, né, cara? Pois é, eles dizem que conseguem ter velocidades quase próximas, velocidades relativísticas, né? Não sei, fico desconfiado. Mas aí é diferente, eles teriam uma rede laser na Terra, né? Em vez de ser a luz do Sol, é a luz de lasers que eles iam apontar para esse... São veleiros pequenininhos, né? Que loucura isso, cara. Enfim. Bom, gente, queria dizer também, Paulo, que eu adorei o seminário, ainda bem que está gravado para quem não pôde assistir, poder assistir, espetacular, em todos os níveis, na parte introdutória, depois na parte dos trabalhos e as aplicações. Vocês estão de parabéns, todos vocês, você principalmente, que é o líder aí. E obrigado por ter vindo aí. Mais uma salva de palmas, né, para o Paulo novamente. Valeu, pessoal. Boa noite aí para vocês. Obrigado por terem assistido. Foi meio longo, assim, espero que não tenha abusado da paciência de vocês, né? E o Danilo lá de Belém do Pará, que é distante, né? Ainda bem que é o mesmo fuso, né? Pelo menos, né? O Belém do Pará é sempre... porque quando tinha horário de verão é que o Belém não tinha. É só quando tem a mudança. Quando tem a mudança no Sudeste, aí em Belém não muda, né? Aí fica uma hora diferente. Tá. Ótimo. Valeu, obrigado aí, pessoal. Gostei de te rever, Danilo. Prazer foi meu. Com a cara ótima aí, né? Graças ao açaí. Açaí break. Antioxidante, vai rejuvenescer, né? É isso aí. Vou parar a gravação, tá?